Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte com as últimas notícias e informação do nosso Flamengo nesta segunda-feira, dia 29 de dezembro de 2025. Se você é novo, já vai deixando aquele like, se inscreva, ativa o sino. Vamos para mais um corte do canal da ESPN Brasil. Renovação do Felipe Luiz, mas o treinador multicampeão em 2025 está de contrato renovado até o final de 27. Melhor, acho que para todo mundo, né, Teto? Sem dúvida. Plihal, ontem nós estávamos no programa e o Birner vai lembrar muito bem o que eu falei no final. Dei a minha opinião durante todo o programa, que foi muito bom. Agradeço ao Fã de Esporte, a galera do YouTube também. Mas eu vou repetir o que eu falei e o Birner está aqui para comprovar. Eu falei assim, cara, a melhor coisa é sentarem e se acertarem, porque é melhor para todo mundo. É melhor para o Felipe Luiz, é melhor para o Flamengo. O Flamengo não vai buscar no mercado um treinador por um valor mais baixo que esse. E não vai encontrar um cara que já está adaptado e que foi multicampeão no Flamengo. E para o Felipe Luiz também, ele não vai conseguir trabalhar na Europa agora. No Brasil ninguém vai pagar o que o Flamengo pode pagar. A melhor coisa para todo mundo é um acerto, um consenso, recua dali, melhora dali. E no final eu ainda falei, para mim será uma enorme surpresa se essa renovação não acontecer. Para mim já está renovado, para mim vai renovar. Disse isso. O Vitor Birner está aqui para dizer se eu não falei isso. Foi o que eu falei e aconteceu hoje, né? Eu acho que essa era a prioridade do Flamengo. Tá aí falando de Caio Jorge, o Vitão que também aí já praticamente acertou, e eu falei no final, a grande prioridade para mim é a manutenção do Felipe Luiz. Então, assim, isso aconteceu e agora continua o planejamento que eles já tinham conversas, né, Plihal? Para montagem, para reforços, aonde que precisa, aonde quer. Eu acho que, assim, é um grande presente para todos. Para o Flamengo, para o Felipe Luiz e para a nação rubro-negra. Esse, para mim, era o principal reforço que o Flamengo precisava garantir. Chamo de reforço porque, obviamente, não tinha mais contrato. E quando você não tem contrato, você não tem vínculo com o clube. Ou seja, o Flamengo mantém o Felipe Luiz e eu acho que é muito importante para ambos. Pelo lado do Felipe, primeiro, ele vai trabalhar com o melhor elenco do país, ele conhece os jogadores, ele tem a possibilidade de contratar mais reforços de alto nível por causa do orçamento bilionário do Flamengo. E pela perspectiva flamenguista, como o Flamengo é um clube muito peculiar, muito específico, você pensa, vou trazer um grande técnico de fora caso o Felipe não fique. Até esse cara se adaptar ao calendário com 2 jogos por semana, ao comportamento dos jogadores brasileiros. Mesmo se fosse o Arthur Jorge. Mesmo se fosse o Arthur Jorge. O Felipe conhece tudo que é o Flamengo por dentro e eu acho que ele ganhou casca com os títulos, ele vai se tornar um treinador mais experiente. Para mim, o grande desafio do Flamengo ano que vem, e esse é mais um motivo que o Felipe, para mim, é essencial, é não baixar a guarda, não fazer da temporada que vem uma temporada de um time que foi campeão no ano anterior, mas sim uma temporada de um time que quer ser campeão mais vezes. Essa não é a cara do Flamengo nem do Felipe. Então, com o Felipe, eu tenho certeza que não. Então, eu acho que pro Flamengo, por ser um clube com muitas peculiaridades, a manutenção do Felipe, que é um grande técnico, foi essencial e de agora em diante os adversários estão podendo se preocupar ainda mais, porque envolve jogadores. Uma negociação envolvendo tantas cláusulas e, acima de qualquer coisa, tanto dinheiro, demora mesmo. Você não achou um pouquinho de drama exagerado? A demora não era normal para a gente já começar a ventilar tantos nomes e tal. Alguns torcedores do Flamengo já se dizendo desgastados com a negociação. Não sempre foi mais ou menos desse jeito? Plihal, faz parte do jogo, né? E do show também, né? Faz uma cláusula, pede uma cláusulazinha ali, aí já solta um negocinho na imprensa aqui, olha, aí já entrevistam o Arthur Jorge lá, aí já fala que não é. Isso tudo faz parte da negociação. Isso tudo faz parte do jogo, daquilo que é hoje o futebol, daquilo que a galera, né, as redes sociais contam também em relação a esse tipo da repercussão, da pressão.
né? Às vezes a pressão sai pelo lado errado. Pô, vocês vão deixar o Felipe sair? Beleza, só que é o seguinte, para vocês contratarem outro treinador, vocês vão ter que pagar o mesmo que ele está pedindo. Ou mais. Né? Ou mais. Então, assim, vale mais. Vamos fazer um sacrifíciozinho aqui. Felipe, vem cá, vamos sentar. Ah, não quero nada para minha comissão técnica, não. Vamos sentar, dividir aqui, depois eu converso com eles e tal. Então, tem uma série de outras coisas também nas questões internas dos clubes, né? E dos empresários, que eu acho que, como diria o professor, né? Pertence ao futebol, pertence ao espetáculo. Eu acho que, assim, é excelente a permanência do Felipe, né? Por tudo isso que o vovozinho já falou, pelo que o Birner também já falou, é um treinador que conhece o ambiente, conhece os jogadores. Eu acho que já sai à frente de todos, porque já conhece todo mundo. Agora, devido às contratações, nós vamos falar mais à frente. Sim, aí. Daqui a pouquinho. Tá cheio de recado aí, tá cheio de coisa aí pelas opções feitas pelo Flamengo, especialmente no ataque. Né? Porque oferecer, não sei se isso é verdade ou não, pelo menos nós estamos vendo aí, vai ser motivo da nossa discussão aqui mais à frente do programa, do Caio Jorge, o valor oferecido. Então é porque alguma coisa... Confirmado. Né? Confirmado. Então, assim, pagar o que querem pagar no Caio Jorge. E o Pedro? É um recado, eu acho, né? Que é um recado, porque dentro daquela análise que nós vimos durante todo o ano, em jogos grandes, em jogos em que precisa de um centroavante um pouco mais forte fisicamente para marcar, pressionar, sair em velocidade, participar um pouco mais do jogo, que nós vimos com quantas vezes o Plata fazendo essa função, outros jogadores, e aí o Pedro depois, com o passar do tempo, quando ganhou, né? Estou falando antes da lesão, né? Quando ganhou uma condição, uma sequência, o time encaixou, mas em determinados momentos o Felipe ainda assim fez algumas opções por jogadores que pudessem marcar um pouco mais. Né? Então, acho que é uma forma de você poder cobrir todo o seu elenco, mas ao mesmo tempo de mandar a mensagem não de, não quero você, não é isso. Tem competição dentro do meu grupo aqui, é isso que eu quero ter um elenco que possa jogar 90 minutos, não 45, 60, eu acho 90 minutos, e por isso que o Flamengo está montando um elenco como esse. E uma outra coisa que eu acho que o Felipe já tem na cabeça, é uma pessoa inteligente, as pessoas, e tem um empresário inteligentíssimo só também, né? Então já sabe disso, é que assim, quanto maior a expectativa, maior a pressão. Quanto maior a pressão, o resultado tem que ser melhor. A gente sabe disso, como é que funciona no futebol. É que o Felipe tem uma, vamos dizer assim, uma reserva de paciência, primeiro pelos títulos que conquistou como jogador e depois pela postura como treinador. Então, acho que o torcedor flamenguista ainda vai ter a tranquilidade e entender o Felipe, caso não consiga. Mas a pressão por resultados melhores, né? Vai ser muito grande. Você deu o gancho para os reforços. A gente vai mostrar daqui a pouquinho os jogadores pretendidos pelo Flamengo para reforçar ainda mais esse elenco, mas em cima do que você disse agora no final do teu comentário. Zinho, um ano praticamente perfeito. Seria mais do que perfeito se o Mundial ali contra o Paris Saint-Germain tivesse na disputa de pênaltis um final diferente. Mas mesmo assim, uma temporada irrepreensível. Não venceu a Copa do Brasil, mas ganhou Brasileiro, Libertadores com autoridade, Campeonato Estadual com autoridade, Supercopa, enfim, Recopa, né? Foi barba, cabelo e bigode. É possível repetir 2025 e 2026? É possível. Você diria que é provável? Eu acho que é possível. Provável é que vai ganhar algum título. Todos aí eu já não sei. Porque tem equipes que estão se reforçando. Também estão buscando melhorar os seus elencos. E a gente sabe que o futebol não é aquela coisa exata, né? Que, porque você tem o melhor elenco, que por causa disso você já é o campeão de tudo. É possível, volto a repetir, porque realmente o elenco do Flamengo é o melhor. E pelas notícias vai se reforçar e pela condição financeira tem condições para se reforçar. Mantém o treinador, que para mim a cada momento que vai passando na carreira vai sendo moldado e lapidado. Volto a dizer o que eu disse ontem, pode ser o futuro treinador da seleção se o Ancelotti não continuar. Pós-Copa do Mundo, né? O Ancelotti não continuando, acho que seria um nome
que seria muito cogitado para assumir, dependendo dessa manutenção de carreira que eu acredito que o Felipe Luiz vai ter, pelo conhecimento que ele tem de futebol, pela dedicação que ele tem ao futebol, pelo estudo que ele tem. Então, dito tudo isso, acho que é bem possível que o Flamengo vai brigar por tudo. Agora dizer que ganhou, que é provável que vai ganhar tudo, aí fica muito complicado, porque esse futebol é apaixonante. O futebol é lindo, é maravilhoso por causa disso. Porque se a gente for lembrar, o Cruzeiro, que não ganhou, teve muitas possibilidades de vencer, porque teve momentos de oscilação do Flamengo na temporada, principalmente no Campeonato Brasileiro. O Flamengo ganhou a Libertadores com muitas dificuldades na fase de grupo e classificou em algumas fases na disputa de pênalti. Teve dificuldades. O Flamengo atropelou o Internacional. Acho que foi o melhor momento do Flamengo. Não digo nem a final, porque a final é a final. Ele foi superior ao Palmeiras e mereceu vencer. Foi superior. O Palmeiras é que decepcionou na reta final, tanto de brasileiro como no jogo decisivo, né? Então, mas ao longo da competição, o Flamengo foi sendo construído, melhorando. A gente pensar que em algum momento a dupla de volante se tornou a titular e elogiada e assim, decantada era Jorginho e Saúl, mas não terminou assim. Terminou com a volta do Eric Pulgar, que foi muito necessário, né? Então, assim, eu estou querendo dizer isso, é que assim, o Flamengo tem todas as condições e vai brigar por todos os títulos da próxima temporada. Mas no futebol não dá para você falar que assim, é provável que ganhe tudo. Não, pelo contrário. Eu acho que vai ser muito mais difícil, porque todo mundo já conhece mais o Felipe Luiz, todo mundo acaba conhecendo mais o Flamengo. Os jogos contra o Flamengo são aqueles jogos que as equipes se preparam ainda mais, então vai ter mais dificuldades. Agora, tem time, tem treinador para brigar pelos títulos. Só uma pequena correção, eu falei Recopa, o Flamengo nem jogou em 2025, a LDU, né? Acabou batendo o Botafogo, inclusive aqui no Rio de Janeiro. Vitor Biner quer falar ainda. Então, você falou sobre possível e provável. É possível, e eu vou fazer um jogo de palavras porque acho que é mais realista. Eu penso muito como Zinho, quando a gente fala de futebol, não é improvável. Mas você não pode garantir que um time vai ganhar todos os campeonatos de novo, até porque... Por exemplo, a gente já vai entrar nesse assunto do Caio Jorge. O Cruzeiro está recusando. Um time que recusa uma oferta dessas por um jogador que vai fazer 24 anos mês que vem e que voltou da Europa, sim, é um time que vai investir. Ele fala, por exemplo, em contratar o Gerson. Ou seja, a gente vai ter na Libertadores um terceiro protagonista brasileiro de camisa pesada, com 2 títulos nas costas, voltando de uma fase respeitosamente desgraçada de segunda divisão, subindo, se classificando com facilidade no Campeonato Brasileiro. Só que com um novo trabalho, né? Com um novo trabalho de um técnico que conhece muito bem o futebol brasileiro, os jogadores, e que não tem um jeito de jogar tão diferente assim do antecessor. É diferente, mas não é tão diferente assim. Então, eu olho para o Cruzeiro ano que vem como um protagonista. Tá? O Palmeiras, obviamente, é o protagonista, e tem o Flamengo também, sim, com o melhor elenco, com um trabalho estabelecido. Acho eu com um elenco mais forte que o desse ano. Olhando por esse aspecto, e aí tem Copa do Mundo, eu não sei que tipo de impacto a Copa do Mundo causa, por exemplo, numa Arrascaeta, na volta dela, tem a parte física. Mesmo antes, né? Oi? Mesmo antes. E mesmo antes, talvez, às vésperas da Copa do Mundo, porque é o grande sonho dos jogadores e de outros atletas do Flamengo que vão ser convocados. Então, um Danilo, por exemplo, né? Então, assim, não dá para garantir. Mas o Flamengo continuará sendo o principal candidato nos torneios que vai disputar. Possíveis contratações do Flamengo nesta janela que já está aberta. Lembrando que o Campeonato Brasileiro começa em menos de um mês, né? Começa no dia 28 de janeiro. Estamos hoje em 29 de dezembro. Já fechado o Vitão, 10 milhões e 700 mil euros, mais o perdão da dívida do Thiago Maia, que era de 5 milhões e meio de euros, contrato até dezembro de 2029. O zagueiro Vitão numa... A minha palavra, porque ele ontem falava sobre a renovação do Felipe Luiz, eu chamo a do Zinho, porque ontem eu dizia, quando a gente fala dos reforços, que o Flamengo precisa trazer um outro volante. Porque o Flamengo tem 3 que realmente jogam
E o quarto, que seria o De La Cruz, a gente não sabe se vai conseguir jogar, se vai se manter na temporada. Como o Jorginho é essencial, insubstituível, mas é um cara com uma certa idade que você precisa dosar ao longo do ano. O Eric também é essencial, teve algumas lesões. E o Saúl também é um jogador experiente. O Flamengo vai trazer um outro volante. Eu tenho absoluta certeza que o Felipe Luiz quer outro volante. E se trouxer o Marcos Antônio, é um belo reforço. O São Paulo tem interesse no Alan, jogador do Flamengo, que foi pouco aproveitado nessa temporada, sequer relacionado para o Campeonato Mundial de Clubes, por exemplo, para esse último, né, a Copa Intercontinental, realmente fora dos planos do Felipe Luiz, mas daqui a pouco a gente vai falar do São Paulo ao longo do programa. Imagino que o São Paulo, ainda mais depois de tudo que aconteceu administrativamente e politicamente no clube, vá perder um jogador como o Marcos Antônio. Aí acho que o torcedor se desconecta de vez com o time. Mas, ainda falando de Flamengo, você concorda com o Birner, Zé? A segunda maior carência do Flamengo, a primeira estava ali no miolo de zaga. Eu acho só que com 3 jogadores, agora tem o quarto Vitão. Eu acho que é o centroavante de reserva, tá? Também. Mais do que o meio-campista? Não, mais do que o zagueiro. Mais com o zagueiro? Eu acho. Mas o Flamengo tinha 3 zagueiros na temporada. Mas eu acho que ano passado, quando o Pedro se machucou e o Felipe queria um artilheiro de fato, ele olhou para o banco do elenco mais rico do país e não tinha uma opção. Ele tinha para fazer a marcação, pressão alta, intensa, plata, como o Zé chamou a atenção na abertura. Ele tinha o Bruno Henrique, que joga ali, mas obviamente também já tem uma certa idade e não é possível que um elenco tão caro, um time tão rico, não tenha um artilheiro de fato para opção para o seu artilheiro e um cara com a característica que o Felipe gosta. Então bora do centroavante. Vamos falar do centroavante. Centroavante em reserva, ser o artilheiro do último Campeonato Brasileiro. E o Zinho acha que a prioridade é outra, vai falar daqui a pouco. Mas eu não acho que você vai pagar 30 milhões para deixar no banco. Não acho. Sim. Não acho. É o que eu falei, o recado ele está sendo distribuído aí, no bom sentido. Quem está no elenco do e uma Flamengo... troca, Zé? Pedro indo para o Cruzeiro e o Caio Jorge para o Flamengo. Eu não sei se seria assim. O Tite gosta, né? O Tite adora o Pedro. O Tite adora o Pedro. O Pedro jogou bem. O Tite adora o Pedro. E o Felipe Luiz, assim, pro jeito que o Flamengo joga, também tenho certeza que adoraria o Caio Jorge. Tem dois que o Tite adora. Adora o Pedro e adora o Cebolinha. Se bobear até o pedido do Cebolinha, né? Deve ter sido partido também um pouco do Tite nesse sentido. Né, que as pessoas conhecem o Tite e conhecem também que a melhor fase do Cebolinha no Flamengo foi com o Tite. Então, não sei. É isso que eu disse, que tem uma série de coisas aí. Eu lembro da época que eu era jogador de futebol. Acho que o vovozinho também passou por isso. Você começa a ver contratação, contrata aqui, contrata dali. Opa, peraí, tá chegando gente na minha posição. Peraí, não, bicho vai pegar, vamos correr, não vai jogar, entendeu? É isso que eu estou dizendo, porque no elenco, cada especulação ali, você reage de uma forma. Então, quando eu vejo ali, Caio Jorge, né, 22 milhões mais Cebolinha. Opa, Cebolinha quando Cebolinha olha ali, já estou sendo negociável, coisa que no ano passado não aconteceu. Entendeu? Virei moedinha de troca. Virei moeda de troca. Então tem algumas coisas que, assim, dentro do futebol a gente entende como alguns recados, mas o Bap falou vejo que ele quer concorrência de alto nível em cada posição. Sim, por isso que eu falei que antes no meu comentário anterior eu falei assim que o Felipe está demonstrando o seguinte: olha, eu quero competição dentro do elenco para jogar 90 minutos, porque nós cansamos de falar aqui que muitas vezes o Flamengo jogava 45 minutos e no segundo tempo tinha problemas. E vale lembrar, nós ressaltamos muito o Flamengo depois dos 3 jogos contra o Inter, porque o Flamengo conseguiu jogar 90 minutos, que era uma crítica que vinha sendo feita ao Flamengo. Depois disso ele conseguiu jogar... Aquele meio campo que o Tetra falou agora há pouquinho. Sim. O Jorginho e o Saúl dando show. Dando show. Só que o que acontece... O Saúl depois iria perder o lugar no time. Só que eu acho... ele precisou porque não conseguia segurar. Aguentou. Não, e aí você tem que ter um cara mais marcador, que era o Pulgar. Eu acho que o meio campo do Flamengo nesse sentido precisa de um cara a mais. Porque o Jorginho... Mas não o Marcos Antônio, Zé, pelo amor de Deus. Não sei. Deixa o Marcos Antônio. Aí eu não sei. Mas eu estou dizendo, para a administração do elenco, ainda mais pela quantidade de jogos que vai ter, né, que terão um atrás do outro, essa divisão dos campeonatos, né, eu acho que é necessário. Centroavante,
ele está precisando, ele quer um centroavante diferente, ele quer um centroavante que tenha a característica do Caio Jorge. O Plata ele já tentou, ele viu que tem resultado, mas não é o que ele esperava. Eu acho que é aquela questão de vamos fechar aqui todas as... Plata funciona sem bola e não com ela. As circunstâncias, né, todas as características que eu preciso para precisar mudar o jogo, eu tenho como jogar. Então eu acho que assim, é montar um elenco muito forte, ainda mais lembrar o que o BAP falou, né? Eu não vou deixar ninguém gastar mais do que o Flamengo. O Flamengo vai ser um cara... Então, tem essa também, time... né, Tetra? O BAP fez aquela explanação toda na semana passada e ali tem muitas virtudes da administração do BAP no seu primeiro ano de mandato, mas, por outro lado também, agora todo mundo que for negociar com o Flamengo vai aqui, né? Vai na goela. Tem isso, mas tem aquilo que o nosso querido Pascoal Chinelinho, que está de férias volta já amanhã. Também ficou um mês aí fora, brincadeira, né? Só ele consegue isso, mas tudo bem. Ele fala, né? Qualidade no mercado hoje custa muito. Qualidade, né? Jogador vencedor, jogador que coloca a faixa, jogador que chega e veste a camisa e assume a posição, custa caro. O mercado está assim, é muito inflacionado. É o futebol. O futebol virou essa empresa, né? Esse mercado de valores assim, que a gente fica até assustado. Volto a te dizer o que eu falei ontem novamente. Eu não acho... O time do Flamengo, primeira coisa, se tem um time no Brasil que não precisa de reforço, é o Flamengo. Se vocês falarem para mim que o Flamengo... Olha, se o Flamengo não tiver reforço... Pronto, não vai ganhar mais nada. Não, esse elenco que o Flamengo está aí, ele é favorito para ganhar todos os títulos. Para brigar pelos títulos. Como a gente estava falando, é provável, ou não. O elenco que o Flamengo tem hoje, se não contratar ninguém, manteve o treinador, o Flamengo não é o favorito para brigar pelos títulos? Então, assim, a gente está dizendo assim, é porque o Flamengo tem um poder de investimento. E parabéns por todas as gestões do Bandeira de Melo até hoje, né? Não é só o BAP, do Bandeira de Melo até hoje, refez esse Flamengo com uma potência internacional. O Flamengo contrata jogadores como antigamente a gente viu os clubes europeus contratando. Então o Flamengo é um time europeu no Brasil. Essa aí fica boa para os cortes aí, para os memes, né? Mas eu vou repetir. O Flamengo é um time europeu no Brasil. Para essa administração e poder financeiro para contratar. Um time que no Brasil vai para um rival que está com dinheiro. Porque o dono da SAF tem potência também, o Pedrinho do Cruzeiro. E é o time que eu acho que pode incomodar o Flamengo e o Palmeiras. É o Cruzeiro. Por esse poder de investimento, porque contratou um treinador top e porque já tinha um bom time, e eu acredito que vai reforçar esse time. Você imagina se eles conseguirem trazer o Gerson para esse time do Cruzeiro que já era bom e não vende o Caio Jorge, né? E não sei, o Flamengo está aí dizendo que tem a possibilidade de colocar o Cebolinha. Eu não sei se o Pedrinho não chega lá, eu não vou vender o Caio Jorge não, mas eu quero comprar o Cebolinha. Quanto que custa? Porque o Flamengo pagou, se não me engano, 14 ou 16 milhões de euros. É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. Esse foi mais um corte. Peço a vocês que deixem aquele like e se inscreva, deixando na descrição desse vídeo o link do canal oficial da ESPN Brasil.